Olá, você que nos assiste, vai nos assistir, não sei qual hora, qual o momento, mas quero desde já estimular você a estar conosco nessa trajetória, um panorama sobre o Apocalipse. E hoje nós trabalharemos as 7 igrejas, né? A carta às 7 igrejas, que Cristo orientou ao apóstolo João de anotar e passar adiante. E o que é mais maravilhoso nisso tudo é que nós temos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o último livro, o Apocalipse, e tem uma inter-relação extraordinária. Por isso que eu convido a você a estar conosco nessa série de estudos sobre o Apocalipse. Estudos não de uma forma teológica profunda, mas trazendo para nós conhecimento, notícias sobre o livro e o que foi a carta a cada igreja que João traz para nós como escritor e o Senhor Jesus Cristo como autor dessa carta. No título e o autor e o assunto do livro de Apocalipse, em Apocalipse 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João. Então, coisas para nós sabermos que estão acontecendo, coisas que nós cremos que acontecerá. E no final, glorioso dia em que Jesus Cristo virá para nos levar e estaremos com Ele para todo sempre. É um livro de fé, é um livro de esperança, mas também um livro de alerta e nos convida a entender o fechamento da história da humanidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esteja conosco, mas nesse empreendimento Pérola. Juntos para estudar o livro de Apocalipse, né? E tem coisas muito interessantes. Não vamos esgotar esse assunto, porque é um livro muito rico e muitas coisas, eu nem sei dizer assim, mas a gente não vai conseguir entender tudo, né, Arno? E a gente vai vamos dizer assim, se apropriando do que o livro diz aos poucos. Né? Então, para os novos crentes, adolescentes, pré-adolescentes, fica meio assim, né? Nunca a gente diz assim que a gente deve evangelizar alguém começando pelo livro de Apocalipse, porque ele é meio pesado, né? Então, o Apocalipse apresenta um Cristo glorioso, reinando. Isso é maravilhoso. Os evangelhos apresentam-no como Salvador, que veio para levar a maldição do pecado, mas neste livro não vemos nenhuma humilhação. De certo modo, Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Fala da vitória completa e eterna de Cristo sobre Satanás. Gente, isso é fantástico. Quando nós estivermos passando por dificuldades, lembrem-se, ou vamos nos lembrar, que Cristo já venceu. Nós estamos só cumprindo tabela, mas a vitória é dele. Descreve a sua derrota, Satanás, e castigo, primeiro por 1000 anos e depois para sempre. Fala mais da condenação final de Satanás que qualquer outro livro. Não é de admirar, portanto, que Satanás não queira que os homens o leiam. Nós, os batistas, não somos muito de ler Apocalipse. Como uma coisa natural. Os adventistas se aprimoram, ou melhor, se apropriam muito mais desse livro. Cristo está voltando, Jesus está voltando, e os quartetos cantam muito sobre a volta de Cristo. É algo extraordinário e a gente devia cantar mais a volta de Cristo. A gente devia ansiar a volta de Cristo. Tem um livro que fala sobre... tem até um exercício que é 40 dias, né, de estudo e de oração. E ele, numa das vezes, ele fala: por que será que a gente não fala muito da volta de Cristo? Aí ele diz:
nós estamos iludidos com as coisas boas desse mundo e nos apegamos às coisas boas desse mundo. Porque tem muita coisa boa. Tem ou não tem? Tem muita coisa boa. Então a gente às vezes se sente assim tão legal, né, nesse mundo. E ele fala, às vezes Deus manda umas pauladas para a gente entender. Nós não somos daqui não. Isso aqui é só uma passagem. Muito bem. Será que Apocalipse significa enigma? Muita gente parece pensar assim, com referência a este livro. Aqui está, parece. É bem que eu disse no culto de quinta-feira. Estou com um problema sério de visão. Muita gente parece pensar assim, com referência a este livro. Mas a palavra quer dizer exatamente o oposto. Desvendar, tirar o véu. Está escrito em símbolos. Foi enviado e notificado pelo anjo a João. Livro de João 1:1. Os surdos mudos falam por uma linguagem de sinais. Cada gesto tem uma significação. O mesmo acontece com os sinais do Apocalipse. Há nele 300 símbolos e cada um tem um significado definido. Os símbolos são maravilhosos e falam grandes verdades. O conteúdo deste livro parece indicar que a maior parte dos acontecimentos ainda está por se realizar. Ele é a revelação de Jesus Cristo, não a de João. João foi um instrumento. Não é a revelação do crescimento da igreja e da gradual conversão do mundo, mas a revelação de Jesus Cristo. Foi dada a João pelo próprio Cristo. O livro trata da volta do Senhor à terra. Descreve o preparo ou falta de preparo da igreja para esse grande acontecimento. Contém descrições de acontecimentos tremendos na terra e no céu, logo antes da sua vinda, durante ela e depois dela. E aí vem, ideia de proximidade. Não importa quanto tempo possa passar, a próxima coisa depois do dia da graça é a era do reino a ser inaugurada pela vinda de Jesus. Cristo é o tema desse livro maravilhoso. Ele dá-nos um retrato autêntico do Senhor Jesus em seu triunfo. Nada menos de 26 vezes achamos nele o título sacrificial de Cristo, o Cordeiro. Além disso, temos uma visão do futuro da igreja e do mundo em relação a Cristo. Continuando as informações dessa autora, ela coloca: o livro do Apocalipse é um modo maravilhoso de concluir a história que começou no Gênesis. Então, o Gênesis, o princípio de tudo. Apocalipse, o final. No Gênesis, o céu e a terra foram criados. No Apocalipse, vemos novo céu e nova terra. Olha que maravilha. No Gênesis aparecem o sol e a luz. No Apocalipse, lemos que não teremos necessidade do sol e da lua, porque Cristo é a luz do novo céu. No Gênesis há um jardim. No Apocalipse há uma cidade santa. No Gênesis temos o casamento do primeiro, Adão. No Apocalipse, a ceia das bodas do segundo Adão, que é Jesus Cristo. No Gênesis temos o princípio do pecado. No Apocalipse, o seu fim. Assim podemos acompanhar o aparecimento do grande adversário Satanás. No Gênesis, com seu séquito de tristeza, dor e lágrimas. No Apocalipse, a sua condenação e ruína. As coisas parecem bastante negras no mundo de hoje. Nunca houve tanta incerteza quanto ao futuro dos acontecimentos. Mas as coisas estavam negras também quando João, já idoso, estava exilado na ilha de Patmos. Ele fora banido por causa do seu testemunho de João. Naquela ilha, foi obrigado a avançar e executar trabalhos pesados nas minas e nas pedreiras. Mas seu comandante-chefe aparece e transmitiu-lhe uma vibrante mensagem de glória final. O último drama de Deus. Apocalipse é o maior drama de todos os tempos. O enredo é pleno de tensão do começo ao fim.
A cena final é gloriosa, porque Cristo volta para os seus. E aí nós vamos ver alguns marcos. Por exemplo, as 7 coisas neste livro. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais, 7 últimos flagelos e 7 condenações e 7 coisas novas. Passado as coisas que viste, temos ainda o último quadro de Jesus Cristo apresentado no Novo Testamento. Muitos artistas têm procurado pintá-lo, mas sem resultado. Este é um quadro autêntico. Ele está de pé entre 7 castiçais de ouro que representam as igrejas. Estes castiçais provam que a igreja deve ser um luzeiro. Vós sois a luz do mundo. E aí nós vamos ver o seguinte. No livro de Apocalipse nós temos o presente, as coisas que são, o que estão acontecendo. Temos o porvir, as coisas que hão de acontecer. E aí vem os 4 cavaleiros, as 7 trombetas, as 7 taças de ouro, as condenações, as bodas do Cordeiro, Satanás é condenado e as 7 novas coisas. Novo céu e nova terra, ó que maravilha. Novo povo, nova noiva, novo lar, novo santuário, nova luz, novo paraíso. E felizes seremos para sempre. Então, esta é um panorama, ou este é um panorama do Apocalipse. Que maravilha! Estar em comunhão com esse livro, estudarmos este livro e nos alegrarmos que quando vierem as tribulações, nós estamos tão craques que já está tudo escrito, que a gente vai dizer, isso é fichinha, porque o meu Redentor vive, o meu Redentor é vitorioso e eu sou vitoriosa com ele. Deus nos abençoe e agora a Arno vai dar continuidade. Eu estou um tanto quanto alegre e curioso ao mesmo tempo. Né? Alegre porque tem mais gente na escola dominical hoje. Curioso se é por causa do que eu escrevi ontem. Não sei se é isso. Eu falei ontem que eu estou pensando numa campanha de termos todos na escola dominical. Só os enfermos e quem eventualmente trabalha que estaria fora. Estou pensando nessa campanha, já pensei até o slogan. Eu e você na EBD. Alguém no passado, tempos atrás, aí fez uma análise. Uma igreja que tem 100 membros devia ter 120 alunos na EBD. Como assim? É porque tem as crianças que não foram batizadas ainda, não são membros, e os que estão chegando também não foram batizados, devem ser alunos da escola dominical. Então, o ideal seria uma igreja de 100 membros, ter 120 alunos matriculados na EBD. Esse seria o caminho melhor, né? Gente, temos aqui um mapa onde estavam localizadas as igrejas que nós temos nos primeiros 3 capítulos aí do Apocalipse, né? Esse mapa mostra aqui, esse aqui não está em português. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas. Bota o outro que tem aqui mais em português aí, que está mais pronto, mais fácil de ler. As mesmas igrejas, né? Num outro mapa, ou numa outra forma de mapa, né? Mas também Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tiatira, não foi no meu tempo no seminário, não, mas houve um aluno do seminário que perguntou para o professor se Tira era irmã da mãe de João. Que é tia Tira, então poderia ser, né? Mas é só o nome da cidade, né? E aqui é Patmos, onde João está exilado. A ilha aqui próxima a Éfeso. Alguém pode pensar, mas por que João não escapuliu daqui? É tão perto aqui do litoral, né? Não é tão perto assim, tinha 50 quilômetros mais ou menos
de distância e certamente tubarões nadando por ali. Essa ilha era a Ilha Presídio. O Império Romano, digamos assim, escolheu para isso. Inimigos políticos e religiosos eram confinados a essa ilha, e João foi um deles. Tendo escapado, segundo a história, milagrosamente de um tanque de óleo fervente, onde ele foi jogado, mas escapou com vida. E Domiciano se assustou. Domiciano era o imperador da época, né? Se assusta e então exila nessa ilha o João. E aqui ele recebe essa informação toda que está no Apocalipse. Enquanto está nessa ilha, exilado, de castigo, né? Onde Domiciano diz, vou calar a boca desse cara. E é ali que ele recebe o que nós temos no Apocalipse, essa maravilhosa escritura que nos é dada aqui. Muito simbolismo, como o Sustara já falou aí nesse inicial. Quer ver um simbolismo que mostra que é simbolismo? Lá no final do livro, diz que eu vi descer do céu a Nova Jerusalém. E aí ele dá a descrição do tamanho de Jerusalém. 12.000 côvados. Não, 12.000 estádios. Aí você vai ver o tamanho medido de um estádio, 12.000 estádios. Isso dá mais ou menos 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros é quadrada a cidade e tanto a altura também, imagina. Isso é simbólico, né? Claro, né? Onde caberia essa Nova Jerusalém? Lá em Israel não cabe. Porque do Jordão até o limite lá do mar Mediterrâneo dá 70 quilômetros. Não vai dar para caber ali a cidade, né? Então é simbólico. De alguma forma, isso não deixa de ser um símbolo, né? Então, veja o seguinte aí. A pergunta é se essas cidades ainda existem. Por gentileza. Existem ainda cidades? Sim. Os locais das 7 igrejas do Apocalipse ainda existem, mas como ruínas antigas. Lá na Turquia, não como igrejas ativas nos edifícios originais. Certamente essas igrejas nem edifícios tinham. Elas reuniam em casas ou de alguma forma, porque, dada a perseguição que havia, certamente não havia igrejas, templos construídos, né? Hoje são sítios arqueológicos que preservam os vestígios das cidades históricas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que fazem parte do roteiro de peregrinação cristã na Ásia Menor. Nosso filho Jonatas esteve várias vezes nessa região, com viagens que a Biblos, que é uma agência que trabalha com isso, e tem levado grupos para Israel e também para a região onde Paulo estabeleceu essas igrejas, e João trabalhou nessa região da Ásia Menor e tudo, o caminho do Evangelho nos primeiros tempos. Então ele tem percorrido isso já algumas vezes. Istambul, que é hoje uma cidade grande, eu fui verificar que Istambul é uma das grandes cidades do mundo, e hoje é a capital da Turquia, né? Fica a cerca de 500 quilômetros dessa região aí onde nós estamos falando hoje. E geralmente quando o pessoal viaja para antes de chegar em Tel Aviv, o pouso é em Istambul, nessa cidade, que é uma cidade extremamente moderna e enorme. E dentro da classificação do número das cidades, São Paulo, por exemplo, é a 5ª cidade do mundo em termos de tamanho. Istambul é a 13ª, ou seja, não é tão distante das grandes cidades, das maiores cidades do mundo que nós temos aqui. Então, vamos lá, mais adiante. Não sei o que vem agora. Vamos lá. Segue aí, por favor. Cartas às 7 igrejas. Sim. O Apocalipse foi dirigido especificamente a essas 7 igrejas, bem conhecidas do apóstolo João, que trabalhou, inclusive, segundo consta, antes de ser exilado, estava em Éfeso, que é a cidade mais próxima ali, né? Agora, veja bem, o número 7... que simboliza inteireza e perfeição, ou perfeição, né? Sugere também que essas igrejas simbolizam toda a igreja cristã e que o Apocalipse se dirige a todos nós. Portanto, esse é o significado simbólico dessa situação toda aí que nós estamos vendo aí. Segue, por favor. Sim, as 7 estrelas, de acordo com o entendimento da antiguidade, as 7 estrelas que são mencionadas no início do capítulo,
São 7 planetas, portanto, uma descrição de Cristo como tendo o universo em suas mãos. Porém, no verso 20, isso é logo na sequência do texto, as 7 estrelas são interpretadas como anjos das 7 igrejas, os líderes das 7 igrejas, dando a entender que Cristo tem também a igreja nas suas mãos. Simbolismo, outra vez, questão do 7, que esse simbolismo representa. Segue, por favor. E aí nós temos Éfeso, a primeira das 7 igrejas. E o que ele diz a respeito de Éfeso? Esqueceste o primeiro amor. O que pode ser isso? Uma referência ao destemor e entusiasmo que a igreja tinha no seu início, no trabalho de evangelização da sua existência. Seu entusiasmo pela comunhão cristã provavelmente estava sendo deixado de lado, ou deixando a desejar. Falsos líderes chegam e, de certa forma, amedrontam os fiéis da igreja, com suas ideias, com suas propostas. Então, ele disse, você esqueceu o primeiro amor, você precisa voltar. Precisa voltar à situação aí, porque não está bom assim. Então, Cristo elogia a dedicação, o zelo, a ortodoxia. O que nós vamos entender por ortodoxia? Dessa igreja, que deve ser características sempre presentes em uma igreja que leva o evangelho a sério. O que é ortodoxia? É doutrina correta. Doutrina certa. Não bam de qualquer jeito. Então, essa ortodoxia deve vir acompanhada da ortopraxia, ou seja, da prática correta. Vamos ouvir lembrar essas duas palavras durante essa semana. Ortodoxia é tão fácil, né? Ortodoxia e ortopraxia. Né? Domingo que vem a gente vê aí quando se lembram. Eu penso que alguns aí não vão estar, né? Mas outros a gente vê. Ortodoxia, doutrina correta, e ortopraxia, fazendo as coisas de forma correta. Essa era uma questão que estava sendo questionada para que Éfeso voltasse a ter essa prática. O entusiasmo, a ortodoxia e a ortopraxia. Fazendo com que essas questões fundamentadas e alicerçadas nessas coisas pudessem realmente funcionar. Então, tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. Essa é a chamada de atenção da igreja de Éfeso. E tem aí, vai o seguinte, Nicolaitas. Os Nicolaitas provavelmente eram os que pregavam a mesma doutrina que Balaão pregava. Lá no Antigo Testamento, lembra da história de Balaque e Balaão? Balaão pregava que nada, vai firme, segue em frente, todo mundo faz. Né? Mais ou menos nesse sentido, né? Então, se é correto, isso aqui significa então que eles ensinavam que os cristãos podiam participar de banquetes pagãos, né? Associados à idolatria, deuses falsos e etc. Não tem problema, vai firme, né? Segue em frente. Quando a palavra de Deus nos mostra que não é assim. Nós devemos andar de forma diferente, não como todo mundo faz, ou porque não como aqueles que não servem a Deus o fazem. Eles fazem porque não conhecem. Nós conhecemos e devemos então evitar. Então a palavra de Deus nos diz que devemos inclusive evitar a aparência do mal. Parece que 1 Tessalonicenses 5, 20 ou 22, uma coisa assim. Evitar a aparência do mal. Esse deve ser o nossa intenção. Aí vem a Esmirna. Vamos fazer o seguinte aí, na próxima cidade. Né? Pode ser? Aqui, Esmirna. Esmirna, essa é uma cidade que ficava ali situada a 55 quilômetros ao norte de Éfeso. As duas cidades eram portuárias, Éfeso e Esmirna. Dessas 7, são 2 cidades que estão, portanto, tendo aí porto. Aliás, outra coisa que eu esqueci de falar, o Mar Egeu. Mar Egeu digamos assim, é uma parte do mar Mediterrâneo. O Grande Mar, ele também é chamado assim, o Grande Mar é o Mediterrâneo, que é o maior mar que não é ligado aos oceanos. Ele fica aí no meio da Terra, não é tipo o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, etc, etc. Então, o Mar Egeu é uma parte um braço desse mar do Mediterrâneo.
E, portanto, só para entender. Então, essas duas cidades são portuárias nesse mar Egeu. Então, ela está situada aí a 55 quilômetros aproximadamente de Éfeso, né? É o posto mais importante da província. E havia ali, desde 195 a.C., um grande templo construído em homenagem a Roma. Desde 195 a.C., havia ali um templo construído em homenagem a Roma. E em 29 a.C., aliás, 29 depois de Cristo, desculpa, eu estou que nem José, estou vendo mal. Em 26 depois de Cristo, foi construído outro templo, esse agora em honra a Tibério, que nesse momento era o imperador, que se mostrava, aliás, em honra a Tibério. Havia também uma colônia judaica que se mostrava hostil à proclamação do evangelho. Então veja as dificuldades que nós encontramos em Esmirna, para que a igreja se estabeleça e progrida, né? Há essa dedicação grande aí, em homenagem aos imperadores, etc., a Roma em si, e essa cidade toda. Então, essa cidade, ela é tida como a mais bela da Ásia Menor, mais bela cidade. E tem aí uma questão, quando nós lemos o texto, da perseguição de 10 dias. Tem muita interpretação sobre isso. O que significa essa interpretação, ou essa perseguição de 10 dias? Alguns acham que se trata de 10 dias literais, de 1 a 10. 10 dias de perseguição, né? Outros acham que se trata de um período curto. Outros ainda acham que é um período longo. Então, não há uma uniformidade nas ideias e interpretações a respeito dessa perseguição de 10 dias. Mas, na verdade, não importa se 10 dias literais, ou longa ou curta, o fato é que seria uma perseguição, digamos assim, severa, uma tribulação severa, terrível, que eles passariam como perseguição nesse período. Então, não importa se 10 dias, ou se mais longo ou mais curto, seria uma perseguição severa que estava por vir. O alerta, portanto, de João é esse aí. Na sequência vem Pérgamo. Pérgamo, que ficava naquela parte lá em cima, lá no alto do mapa, né? Que é a capital política da Ásia Menor. Ela foi a primeira cidade que abertamente prestou culto ao imperador. Primeira cidade que prestou culto ao imperador. Em 29 a.C., foi construído e dedicado um templo a quem? Ao divino Augusto, imperador, e à deusa Roma, lá em Pérgamo. Então, uma referência que diz ali, onde está o trono de Satanás, talvez seja uma referência a isso. Essa situação que está se encontrando aí, né? Agora, tem umas coisas interessantes no contexto desse texto. Fala do maná, fala da pedra branca e fala do novo nome. Maná, pedra branca e um novo nome. Primeiro, o maná, não aquele do deserto que o povo de Israel experimentou, mas referência, sim, ao pão vivo que é Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Com certeza, esse maná escondido aí refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo e o que ele pode fornecer. A pedra branca é absolvição. Quem tinha uma pedra branca, quem recebia uma pedra branca era aquele que era absolvido num julgamento. Então ele recebia a pedra branca e com isso ele está dizendo que ele está livre da acusação que lhe havia sido imposta. Então, eu vou dizer o maná, o pão da vida, né? A pedra branca, a absolvição, e o novo nome. Sim, mudança de nome ela tem a ver com mudança de destino. Nós temos pelo menos 2 exemplos na Bíblia de mudança de nomes. Um é Abrão, que se tornou Abraão, né? Seu nome não vai ser mais Abraão e sim Abrão, né? Ao contrário, né? E outro é o de Simão, que se chamou a partir de então Pedro, ou Cefas.
né? Seu nome é Simão, mas agora em diante você vai ser Cefas. Mudança de nome também na história. Abraão teve o seu nome mudado e Simão também teve o seu nome mudado. Então aqui ele fala de mudança de nome, um novo nome. Novo nome que será inconfundível nessa sua caminhada. A cidade seguinte é Tiatira. Tiatira é a menor das 7. Menor das 7, mas tinha a sua importância também. Ela ficava a 40 quilômetros de Pérgamo, da cidade anterior que nós vimos. Era uma cidade forte em termos de comércio, né? Muitas empresas, muitas associações de trabalhadores. Não havia tantos templos como nas duas cidades litorâneas, Éfeso e Esmirna, né? Templos pagãos, né? E tem aí uma referência a Jezabel. Quem seria Jezabel? E de fato os cristãos viviam um dilema entre envolver-se com as festas pagãs ou isolar-se. Dilema que eu acho que tem muito, com muita gente nos dias de hoje, que vivem esse dilema ainda. Devo ou não devo? Devo me envolver ou devo me isolar? Já aqui existe esse problema em Tiatira, né? Agora, interessante que as festas eram promovidas pelas empresas e associações, e os cristãos dependiam dos contatos. Não é esse o problema de muitas situações hoje em dia? Como é que eu não vou, já que o meu trabalho depende, e aí fica o que eu faço? Como é que eu faço? Abro mão de ganhar sei lá o quê, ou não me importo e vou? É o dilema que já está em Tiatira, presente com aqueles pessoal que estava ali. E aí fala de Jezabel, que certamente é o líder anticristão que ali está. Ele compara, no caso Cristo, que é o autor da carta, João apenas escreve, né? Cristo então compara Jezabel com esse líder. Jezabel, a rainha má do Antigo Testamento, que induzia o povo ao erro. Essa pessoa que aqui está fazendo isso é comparada a essa Jezabel lá do Antigo Testamento. E aqui, palavras do Filho de Deus, que ele se apresenta como Filho de Deus aqui ao escrever essa carta. E a única menção, aliás, no Apocalipse, que Jesus se apresenta como soberano, como Rei, Filho de Deus e Rei do Universo. E aí ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu sei o que você está passando, eu sei o que essa igreja está, a que está submetida, mas eu sei que a descrição dessa igreja pode ser dessa que é uma das mais completas, com as suas obras, seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança. Então, apesar da dificuldade que estão enfrentando, apesar dos envolvimentos, através de tantas coisas, através da pessoa chamada Jezabel aí que está atrapalhando a vida da igreja, a igreja está ali, mantendo firme e seguindo em frente. Aí nós caímos para Sardes. Sardes já tinha sido capital de 2 impérios, bem antes do tempo de Cristo, né? O Império da Lídia, que a gente não tem muita informação a respeito, e também o Império do Persa Aquimênida. Aquimênida, outro que a gente não tem muita informação também, mas eram 2 impérios, e Sardes foi capital desses 2 impérios no passado, bem no passado. Agora, quando João escreve a carta, é uma cidade nada importante, ou não tão importante mais, né? Sardes é também consagrada à deusa chamada Cibele, deusa de uma das mais famosas religiões de mistérios da Ásia.
E o culto ao imperador também é praticado em Sardes. O endeusamento do imperador. Esse é um dos grandes problemas no início da igreja cristã, quando eles chamavam Jesus de Senhor. Porque para esse pessoal, Senhor é César. Senhor é o imperador. Ninguém mais pode ser chamado Senhor. Então, como é que tem outro Senhor? Né? Então, eles não entendem essa questão. E quando chamam Jesus de Senhor, a coisa ficava difícil para o pessoal entender. E as crises, então, vinham em função dessa situação. Né? Mas era isso que estava aí. As vestes brancas, símbolo de pureza. Cerimonial, pureza cerimonial e pureza moral também. E que, a respeito das vestes brancas, temos uma situação interessante, que o verbo está no passivo. Você será vestido. Será vestido de vestes brancas. Dá a entender que se trata de algo dado por Deus e recebido pelo vencedor. Você será vestido. E fala do livro da vida. Livro da vida, que pode ser uma referência ou uma análise feita no seguinte sentido. O Império Romano tinha registro de todos os cidadãos romanos em um livro. Né? Esse registro é cuidadosamente observado. Então ele diz aqui, você terá o seu nome no livro da vida. Não fique triste não, seu nome vai estar no livro da vida, devidamente registrado. Né? Então o povo da época naturalmente entendeu isso com toda facilidade. Assim como no Império Romano, o cidadão romano tem seu nome registrado no livro que o Império tem lá, você tem o seu nome no livro da vida, né? No céu há esse registro e daqueles que aqui entregam a sua vida a Cristo, nesse chamado livro da vida. Isso é fantástico. Há lá no interior do livro do Apocalipse, não sei se um dia vai chegar na escola dominical aqui, esse assunto, onde temos um registro dos livros. E abriu-se, ele viu até uma visão no céu lá que ele disse, e abriu-se um livro. E depois abriram-se livros. Logo na sequência, livros. A minha interpretação, que não está escrito no texto assim, a minha interpretação, o livro é exatamente esse livro da vida. Os livros são a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa. Então, se o meu nome está no livro da vida, o que está no livro, que chama de meu respeito, não conta mais, porque o meu nome está no livro da vida. Mas se o meu nome não está no livro da vida, então eu vou ser julgado pelo que está no livro correspondente à minha vida. Aí porque se o meu nome está no livro da vida, aquilo lá está apagado. Mas se não está, aquilo lá está valendo. Essa é uma interpretação muito fajuta, mas como eu entendo essa situação, né? Que abriu-se o livro e abriram-se livros. E se o seu nome não está no livro da vida, no livro, então seria julgado de acordo com o que está no outro livro que foi aberto ali. Bom, mas não é nosso assunto hoje não, né? E aí chegamos a Filadélfia. Filadélfia, onde fala de uma porta aberta. Isso pode ser uma referência à participação do reino messiânico, a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. É possível que alguns dos cristãos ali que estão seguindo os ensinos que os apóstolos deixaram, inclusive o apóstolo João, pode ser que tenha sido expulso da sinagoga da cidade. Ou seja, a porta da sinagoga se fechou para eles. Então, não significa que se a porta da sinagoga está fechada, que a porta do céu não se abra. Né? Então, ele diz, eu tenho uma porta aberta para vocês. A sinagoga fechou a porta para vocês. Mas aqui está a porta aberta para vocês entrarem e terem a chance de crescerem nessa comunhão com o Senhor Jesus.
E fala também nesse texto da chave de Davi. Isso fala aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi. Pode ser uma referência ao que está em Isaías capítulo 22, versículos 20 a 23, onde Eliaquim recebe autoridade para governar sobre a casa de Davi. Eliaquim recebe a chave da casa de Davi. Ele vai decidir quem entra e quem sai. Quem entra ou quem não entra. Né? E aqui então ele está dizendo, eu tenho a chave de Davi. É sem dúvida uma referência ao reino messiânico, o Messias. Ele tem a chave da casa de Davi. Seria do reino celestial. Significa que ele tem autoridade para permitir ou não a entrada. E vai entrar aquele que tem o seu coração limpo, o seu coração entregue a ele mesmo. Então, esse é o que. Então ele sempre faz essa identificação. Quem fala aqui é fulano de tal. E aqui ele faz essa referência. Quem fala aqui é aquele que tem a chave de Davi na sua mão. E decide essa situação. E aí chegamos em Laodiceia. Vamos lá. Ele diz, estou à porta e bato. Apocalipse 3,16, não é isso? Eis que estou à porta e bato. Versículo muitas vezes usado no evangelismo. Mas aqui é uma chamada de atenção para a igreja. Para a igreja. A igreja de Laodiceia está continuando o seu trabalho. Só que o Senhor Jesus ficou do lado de fora. Vamos entender isso? Está funcionando tudo, bonitinho. Né? Mas Cristo ficou do lado de fora. Eu estou à porta e bato. O convite vai no sentido de experimentarem a nova comunhão com Cristo. Vale salientar que não se trata de uma imagem evangelística, mas sim tem a ver com a vida da igreja. Alguma vez nós entendemos isso assim? Deus é nesse texto, nesse contexto chamado de o verdadeiro, ou o Deus Amém. E Cristo é o Amém, isto é, aquele que representa e sempre fala a verdade. Representa a verdade e sempre fala a verdade. É o que se apresenta aqui como autor dessa carta. E aqui uma coisa interessante, a respeito da carta de Laodiceia, ele diz, o problema seu é que você é morno. Se fosse quente ou frio, mas morno, não aguento não. A ponto de vomitar da minha boca. Por que essa referência? Que Laodiceia, uma cidade que está entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. São duas cidades, uma ao norte e outra ao sul. Uma dessas cidades, deixa eu ver se eu tenho aqui a informação. Né? Sim, Hierápolis tem águas quentes e Colossos tem águas frias. Laodiceia está no meio, água morna. Então, ele faz uma referência aqui a essa questão da igreja. Se pelo menos fosse ou frio ou quente, mas morno, não dá não. Como disse no início, as suas atividades estão correndo tudo maravilhosamente bem, só que aqui dentro, Cristo ficou do lado de fora do portão. E esse é o problema aqui da igreja de Laodiceia. E essa é a chamada de atenção. Deixa Cristo entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. E aí ele diz, eu entro e vou cear com ele. Essa é outra questão interessante a entender no linguajar daquele povo, daquele tempo, especialmente do judeu. A principal refeição é a ceia, que é mais demorada, que é mais tempo,
tempo para preparo, tempo para conversar, tempo para dialogar, etc. Tanta coisa, né? Não é o café da manhã, não é o almoço, é o cear. Por isso, se alguém abrir a porta, eu entro e vou fazer essa ceia com ele. Vamos ter muito tempo para conversar. Mas enquanto ele está do lado de fora, a igreja até está as suas atividades, muitas atividades, mas o Senhor da igreja ficou do lado de fora. Esse é o problema de Laodiceia. Morna. Então, esse é um panorama das 7 igrejas. E certamente nós temos alguma coisa onde nós nos encaixamos em qualquer dessas igrejas. Quem sabe Éfeso, onde nós não temos mais o ímpeto lá do início. Precisa retomar. Será que é isso aí? Ou Laodiceia, essa última agora. Nós estamos muito bem em termos de muita atividade, muita programação. E o Senhor da igreja ficou do lado de fora. É preciso considerar isso aí. Obrigado. Microfone. Então, hoje nós trabalhamos os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. As 7 igrejas. E o que a gente observa é que tem coisas aqui que falam a qualquer igreja dos dias de hoje. Algumas características, né, positivas, outras puxada de orelha. Então, vamos relembrar quais são as igrejas. A primeira que foi falado foi a igreja em Éfeso. A segunda, podem abrir a Bíblia. Esmirna. A terceira, Pérgamo. Qual era a mais bonita que foi falada aqui? Não. Foi Esmirna. A mais bonita, eu gravei aqui. E na Turquia, né, eu fico assim, essa turma que viaja e vai visitar o local dessas 7 igrejas deve ser muito emocionante, né? Muito emocionante. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as 7 igrejas com características positivas, com características negativas. Agora, o que eu fico pensando, vocês já pararam? Por que Cristo falou para João essas coisas? O que vocês acham? Por que Cristo falou? Ele sabia que João ia para a ilha de Patmos, ele sabia que João ia ficar isolado, e pelo jeito o lugar lá era terrível, né? Só criminosos. Hoje é um ponto turístico e espiritualista, assim, a turma ganha dinheiro com essa história do Apocalipse, em cima disso. Mas João foi para lá, achou que a vida dele, né, já estava encerrada, e olha que missão que Deus deu para ele. Falar sobre isso e outras coisas, né? Como dissesse, ainda falta uma coisinha para você terminar, João. Já tem coisa para você fazer de suma importância. Então, no meu ponto de vista, é justamente esse fechamento que Deus e Cristo, falando a João, quis nos dar, nos orientar. Olha, estou falando hoje aqui para as igrejas daquela região, mas isso vai ser falado em Pérola, em 4 de janeiro de 2026. Extraordinário, não é? Extraordinário. E para a gente acordar, turma de Pérola, vamos acordar, vamos verificar o que está faltando para a gente
o que nós temos de bom. Eu acho que a gente já recebeu isso. Nós somos acolhedores, nós somos amorosos, né? Mas será que é só isso? Nós procuramos não ser ativistas na igreja. Quando a gente programa algo, seja de qualquer ministério ou departamento, é visando uma preocupação, tem uma intenção, uma intencionalidade. E se por acaso aquilo no decorrer da história precisa ser modificado, nós não morremos se precisarmos modificar. Então nós temos coisas muito bonitas como Igreja Pérola. Mas quem falou de Jesus nesses 4 dias de 2026 a alguma pessoa? Como é que estamos? E aí nós estamos, né, pastor Arno, prosseguindo na missão. Vamos repetir? Prosseguindo na missão. A igreja fora dos portões 2026. Porque eu acho que isso nós falhamos. Né? Mas também a gente não vai ficar, escutando Satanás dizer, está vendo? Não. O cristão, ele cai 7 vezes e se levanta as 7 vezes. Ele reconhece e bola para frente. Porque Deus sabe da nossa fragilidade, que nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo vem e, por meio de liderança, por meio do pastor, por meio de outras pessoas, e fala ao grupo, olha, vamos para fora dos portões 2026. Como é que diz? Gelou na canela, gente. Já começamos hoje com o nosso bazar. Né? E nós precisamos dar um show de fé na reforma elétrica da igreja. Amém, irmãos? Então, você vai sair daqui hoje pensando, Senhor, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, como nós podemos agir fora dos portões, como nós podemos agir aqui dentro, mostrar que somos um povo de coragem, povo pequeno, mas de coragem. Quantos homens foram com quem mesmo aquele profeta, era 1000 e tanto que ele escolheu. E Deus falou, esses não. Esses não. Botou a água na boca assim, esses não. E foi. Ele ficou com quantos? 32 mil para mim, Gideão. 32 mil e ele foi com 300. E é isso que Pérola representa no meu coração. Nós vamos fazer grandes coisas porque nós somos só instrumentos. Quem faz é o Senhor. Nosso interesse é dar uma olhada mais de perto no que a mensagem do Apocalipse tem para nós nos dias de hoje. E aprender com esse estudo o que Deus tem para nós como igreja nos dias atuais. Vamos concluir orando? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de refletirmos nos escritos do Apocalipse que João, por revelação divina, nos deixou há tanto tempo no passado. Abre nosso entendimento para que possamos, orientados por Ti, entender os propósitos que tem por trás de todas essas palavras, que muitas vezes são algumas incógnitas do nosso entendimento, mas que têm um sentido. Que possamos entender, que possamos, na medida do possível, aplicá-lo no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar.